Olá, pessoal. Muito bom dia. Que Jesus nos ampare, que os bons espíritos nos inspirem nesses instantes que vamos passar reunidos para dar continuidade aos nossos estudos de doutrina espírita. Hoje, especificamente, mais dois capítulos do livro Pais e Filhos, do Alberto Almeida, Fortalecendo Vínculos. Pais e Filhos Fortalecendo Vínculos. Hoje, para falar do capítulo 15 e do capítulo 16. Capítulo 15, qual é o melhor brinquedo? E o capítulo 16, o templo da convivência. Tá certo? Então, vamos fazer então a nossa prece para o nosso estudo, elevando o nosso pensamento a Jesus, nosso Divino Mestre, trazendo em nossa tela mental a lembrança de um Jesus vivo e luminoso, envolvendo nossas mentes e os nossos corações. E assim, Senhor Jesus, mais uma vez nos encontramos aqui reunidos em teu nome, rogando o amparo da espiritualidade amiga, a fim de que possam nos amparar nesses instantes que vamos passar reunidos para dar continuidade aos nossos estudos, rogando que o nosso estudo se transcorra num clima de muita paz e de muito entendimento. Que assim seja, graças a Deus. Muito bem, gente. Então, no capítulo 15, o Alberto Almeida trata sobre a questão do melhor brinquedo. Olha, brincar é extremamente importante para o desenvolvimento da criança. Extremamente importante para o desenvolvimento intelectual e moral da criança, né? O Jean Piaget, que foi um grande epistemólogo, alguns chamam ele de pedagogo, né? Mas não, na verdade o Piaget era biólogo, né? E interessado por questões de biologias e altamente influenciado pelas ideias do Darwin, né? Sobre o processo de evolução das espécies. O Piaget ele resolveu estudar o que acontece no cérebro, né, para compreender o processo de aprendizagem. Daí dizer que ele é um epistemólogo, né, ou seja, como é que as pessoas constroem o processo de conhecimento, né? Como é que as pessoas conhecem, como é que as pessoas aprendem, o que acontece dentro da nossa cabeça que aprende. Então, o Piaget ele fazia uma diferença entre um hardware e um software, né? Então, fazendo uma comparação com o computador, existe um hardware, né? Se você pegar um computador e abrir um computador, você vai ver uma série de circuitos, uma série de fios e uma série de elementos de circuitos elétricos que compõem ali o que nós chamamos então de hardware da máquina, né? Só que aquilo não garante, né? Como é que você vai digitar um texto, né? Se não tiver instalado um programa no computador de edição de texto, não se digita texto. Como é que se desenha no computador? Se não tiver um programa de edição de desenhos no computador, não não tem esse texto. Então, ou seja, então esses programas são o que nós chamamos de softwares, né? Então, o nosso cérebro, se você abrir aqui, vai ter aqui os neurônios, vai ter toda a massa encefálica e tudo mais, que a gente poderia chamar de hardware do nosso cérebro, e tem o software, que é o programa computacional. É esse programa, né, que a gente vai chamar de aprendizado. O Piaget estudou como é que esse programa se estabelece, se forma para a criança poder aprender. Ele chamou a teoria que explica esse processo de epistemologia genética, né? Muito interessante o livro dele, a obra dele. Mas, enfim, nesse livro, o Piaget ele vai destacar a importância do brincar, né? E ele vai falar da formação moral da criança e vai falar da formação intelectual da criança. E nesses dois livros, né, nesses livros, ele vai discutir esses conceitos e vai falar da importância do brincar, né? O brincar, o elemento de fazer de conta, né? Então ele faz de conta, ele imagina-se numa situação real em que ele não está. Então ele exercita o processo da imaginação, ele desenvolve o processo de
de simulação no próprio cérebro. Puxa, é porque quando ele imagina ele está dirigindo um carro e ele não está, porque é de brincadeira, ele imagina, ele aprende a desenvolver uma situação que não é, mas que pode existir. Então ele projeta, ele faz análise, ele pensa o que pode vir a acontecer se determinada atitude acontecer. Então ele faz simulações, ele faz generalizações, né? Então então a brincadeira, o brincar, ele é extremamente importante para o desenvolvimento da inteligência da criança, da capacidade da criança. Jogos, por exemplo, são bastante interessantes no que diz respeito à questão das regras, né? A integração de regras. O indivíduo, então, ele é obrigado a seguir determinada regra, a entender que ele não pode passar daquela regra, né? Ou infringir aquela regra, senão ele vai ser punido. Então, o conceito de formação moral começa a estabelecer, o juízo moral começa a se estabelecer nesse processo. E é claro, né, todo jogo, toda brincadeira, ele tem a oportunidade de trazer as questões lúdicas, imaginativas e, portanto, agradáveis. Né? Você não brinca com coisas desagradáveis, você faz aquilo que te agrada, né? Que são agradáveis. E não que são agradáveis no sentido de trazer um prazer material momentâneo, mas ele tem a ver também com um determinado prazer relacionado como é que eu vou dizer, a determinado ideal, né? Relacionado a algum ideal. Perceba, uma criança, quando solta uma pipa, por exemplo, né, pode estar sol, pode estar calor, né, mas ela aquela pipa para voar e ela fica correndo, ela faz um esforço físico. Aquilo não é prazeroso do ponto de vista físico, mas do ponto de vista de tentar fazer, de ser desafiado a fazer, e aí sentir o prazer porque conseguiu fazer, porque conseguiu realizar, é algo que também é elemento importante. Então, a brincadeira, ela tem um papel extremamente importante na formação, né, social, né, porque sempre relaciona. Lógico, o indivíduo pode brincar sozinho, mas muitas das vezes ele não brinca sozinho, né? O jogo, a brincadeira sempre envolve mais alguém, então ele se relaciona com outra pessoa. O jogo permite a imaginação, o jogo permite a destreza, as sacadas, a busca de estratégias, a questão de seguir regras, a questão de aprender a perder, de aprender a ganhar, né? De ser divertido, de se sentir alegre. Então, de incentivar a interação, a fala, a conversa, o ponto de vista. Então, perceba que o jogo, a brincadeira, ela é extremamente importante. Então, uma criança que não brinca, uma criança que não tem a oportunidade de brincar, não tem tempo para brincar, é uma criança que vai apresentar determinadas dificuldades, sejam de natureza intelectual, seja ela de natureza emocional. Mas também é preciso que a gente entenda que existe um componente espiritual que a brincadeira também considera, e a gente precisa levar em conta dentro desse processo. Então, é preciso que a gente entenda que brinquedos, né? Que brinquedos brincar, que brinquedos oferecer para que a criança possa, de fato, ser estimulada e que tipo de estímulos a gente vai estar efetivamente apresentando. Então, observar esse movimento na criança, naquela criança muito competitiva, naquela criança, né, que não sabe perder, né, que às vezes não sabe ganhar porque fica fazendo bullying com aquele que perdeu. Então, orientações, intervenções educacionais nesse processo tem um papel extremamente importante. Por isso que escolher qual a brincadeira, né? Então, brincar é importante, incentivar a brincadeira é elemento importante. Brincar com
quando a gente se refere a uma pessoa feliz, a gente fala, fulano é uma criança, né? Fulano não cresceu, é uma eterna criança. Uma pessoa alegre, é uma pessoa que se envolve nas atividades, é uma pessoa lúdica. E por quê? Porque a brincadeira tem esse papel que marca exatamente essa saúde emocional do indivíduo. Então, brincar é extremamente importante. Mas a questão não é só a brincadeira, né? Então, vamos brincar, vamos oferecer. Mas a brincadeira ela não pode ser entendida como uma circunstância em que a gente larga a criança ali para ela se entreter e, ao se entreter, a gente possa fazer outras coisas. A gente também, claro, a gente não pode ficar se metendo na brincadeira das crianças o tempo todo, mas observar a criança quando ela brinca, para conhecê-la, para entendê-la, para auxiliá-la, né? E escolher os brinquedos que melhor auxiliam essa criança tem um papel importante. Então, se você, por exemplo, permitir que essa criança ela brinque com armas, por exemplo, que ela use brinquedos, por exemplo, esses brinquedos na internet, né? Esses brinquedos, ou então esses jogos que matam, né? Numa idade em que a criança não tem muito discernimento e os seus aspectos de violência se intensificam. Qual é a personalidade que essa criança tem? O que ela traz de vidas passadas? Quais são as tendências que essas crianças trazem? Então, essa coisa de brincar de arma, essa coisa de entrar no videogame e ficar matando bandido, ou sendo o bandido, aquela coisa toda. Mas Marco, isso não significa que ela vai pegar uma arma e vai matar. É verdade, pode ser que não seja isso. Mas perceba que você começa a banalizar a vida, você começa a banalizar a violência. A criança, veja, eu vou dar um exemplo aqui, só para vocês terem uma ideia. Se você chega numa criança e fala assim para uma criança pequena, né, uma criança lá de 4 anos e tal, e fala para a criança, olha, não pode brincar com tesoura. Tesoura não é brinquedo, né? E depois você dá uma tesoura de brinquedo para a criança, ou então você fala para uma criança, olha, não pode brincar com faca porque faca não é brinquedo. E aí você dá uma faca de brinquedo para a criança que não tem idade para fazer esse discernimento do que é brinquedo e do que não é brinquedo, ela só entende que aquilo é uma faca, mas ela não percebe a diferença de uma faca de brinquedo para uma faca de verdade. Ela não vai entender a coerência da ordem. Ora, eu recebi uma ordem de que faca não é brinquedo, mas me deram uma faca de brinquedo, mas me deram uma faca, e aí fazer o discernimento do que é de brinquedo e o que não, é, o que é real, pode não ser entendida essa mensagem, não ser entendida, ou seja, a capacidade de se comunicar com essa criança pode não ser completamente compreendida. Então, a necessidade da gente escolher os brinquedos, observar como é que esse brinquedo estimula determinados aspectos da criança, né? Então, determinados brinquedos deixam a criança agitada, deixam a criança, então, exaltada, irritada, nervosa, né? Então, o brinquedo é para trazer algo positivo, é para trazer algo de elemento importante. Se o brinquedo está trazendo animosidade, briga, discussão, dissensão, se a criança não está tendo condição de entender os processos que estão ali se estabelecendo, então é outra brincadeira que elas precisam participar. Uma outra coisa é o pai encher a criança de brinquedo. Né? Então, a criança não precisa nem desejar um brinquedo, que aí a criança, porque o pai vai lá e dá esse brinquedo à criança. Então, é preciso que a gente entenda também que a criança, ela vai, quando ela não aprende a desejar, quando ela é cercada, quando ela tem tudo, quando você dá tudo a ela, essa pessoa perde o desejo. E perder desejo na vida é algo um pouco complicado. O que tem, né? Porque desejo, ainda no nosso estágio evolutivo, ela é um mecanismo de sabor.
É claro que conforme a gente vai crescendo, a gente vai desejando ser melhor, a gente vai desejando evoluir, a gente vai desejando se aperfeiçoar, a gente vai desejando. Mas quando a gente ainda não está completamente maduro, o que a gente deseja, né, são prazeres, são sensações, são coisas. A gente deseja esses elementos. Então, a gente deseja uma casa, a gente deseja um carro, a gente deseja uma roupa, a gente deseja um relógio, a gente deseja. E a gente deseja um emprego, a gente deseja uma formação, a gente deseja coisas. E quando a gente deseja, a gente começa a lutar para obter aquilo. Né? A gente começa a fazer planos para obter aquilo. A gente começa para que a vida passa a ter um gosto, a vida passa a ter um significado na medida em que eu começo a ter metas para ter isso. A partir do momento em que você dá tudo para a pessoa e a pessoa não sente mais desejo, porque tudo ela tem, então ela começa a não sentir mais o gosto da vida, ela começa a não sentir mais o desejo das coisas, isso começa a ficar um pouco complicado. E aí, nesse mundo tão complexo e tão difícil que a gente está vivendo, onde as crianças normalmente não sabem lidar com frustrações, né? E a criança ainda perder o gosto, o desejo pela vida, é algo que precisa ser pensado, ser refletido. Então, precisamos pensar muito essa questão do brinquedo, né? O brinquedo tem o seu papel importante, a brincadeira tem a sua função, mas qual é esse brinquedo? Então, pensar também no brinquedo didático, no brinquedo que ajuda ela a entender coisas, que ajuda ela a fazer aprendizados, que ajuda ela a fazer reflexões, que ajuda ela a aprender regras, que ajuda ela a aprender a perder a ganhar, a aprender a ganhar. Né? Então, esses jogos onde a criança. E às vezes brincadeiras em que os pais possam participar, que possam permitir momentos que nem sempre, né? Com essa vida corrida, com essa vida difícil que a gente acaba vivendo, essa loucura que a gente acaba tendo que enfrentar e tendo que vivenciar por conta da vida difícil que a gente vive, né, o trabalho exigente, a correria das coisas, isso faz com que a gente, de alguma forma, a gente não tenha muito tempo para a gente e muitas vezes para a própria família, a gente, né, com os filhos, a gente tem um pouquinho de dificuldade. E como a gente viu no estudo aqui, a família tem que ser um equilíbrio. Você tem que ter um momento de casal, você tem que ter um momento de pais e filhos, os filhos têm que ter os momentos para viver enquanto irmãos, sem a necessidade da interferência do pai a todo momento. Então, não é... você não vai conseguir passar, e não é também a importância não é essa, de você passar 24 horas do dia com seu filho. Se você passar 24 horas do dia com seu filho, isso não vai garantir uma melhor ou não de educação. Ou seja, porque o problema não está no tempo, não está nas horas, não está na quantidade, né, que você passa com essa criança, mas na qualidade das horas, na qualidade do tempo que você passa com elas. Então, às vezes, você parar para brincar, você parar para ensinar uma brincadeira, você parar para ensinar aquele momento. Se você escolher bem o brinquedo, naquele momento você pode ensinar coisas importantes para essa criança. Então, através de uma brincadeira que permite um vínculo, que permite o estabelecimento de um processo simbólico de troca, de compreensão, de entendimento, que é extremamente interessante. Então, é disso que eu estou falando. Eu gostaria que, de alguma forma, a gente entendesse esse aspecto, né, do que significa essa coisa do brincar. Né? Então, esse papel da brincadeira tem um papel importante. Bom, aí vamos para o capítulo 16, né, que trata aqui que ele vai se referir exatamente à questão do tempo, né? Do tempo da convivência, né? E aí esse tempo o templo,
né? Ele vai falar eu estava falando do templo, ele vai falar do templo da convivência. E aí, quando ele vai falar do templo da convivência, nós temos aí a questão do espaço físico, né, que ele se refere, e ele fala aqui do espaço das relações. Quando a gente falou do jogo, quando a gente falou dessa coisa da conversa, do diálogo, né, do tempo da convivência, nós estamos falando desse tempo das relações, né? Ou seja, a nossa relação com o outro, o tempo que a gente, a relação que a gente tem para fazer o processo educativo, ela precisa ser leve, ela precisa ser algo, ela não precisa ser formal, ela pode ser leve. Se a criança for cobrada o tempo todo, né? Se a criança for cobrada o tempo todo, se a criança for exigida o tempo todo, se não existir, né, se o processo de ensinamento não for algo leve, tranquilo, calmo, naturalizado, isso fica muito difícil para o relacionamento. Por quê? Porque a criança, ou todos nós, quando existe todo. Nós somos muito cerimoniosos. O ser humano é muito cerimonioso. A doutrina espírita tenta libertar a gente das cerimônias, tenta libertar a gente dos símbolos, mas os símbolos fazem parte da nossa vida e a gente se submete muitas das vezes ao símbolo. E a gente, às vezes, se submete tanto ao símbolo que a gente vive mais o símbolo do que propriamente a realidade. E é por isso que a doutrina espírita tenta tirar a gente dos aspectos simbólicos, né? Desses aspectos da simbologia. Às vezes a gente se deixa muito levar por esses aspectos, né? E a gente se perde na simbologia. Então, a simbologia tem o seu papel, ela tem a sua importância, mas a gente tem que considerar. Então, é claro que o filho, ele tem que entender o seu papel de filho. Então, essa coisa, ele é na realidade, ele é um espírito que ocupa e nós, pais, somos espíritos. Essa é a realidade. O que acaba acontecendo em termos de relações, digamos assim, simbólicas, né, é aqui, numa determinada circunstância reencarnatória, ele ocupa o papel de filho e eu ocupo o papel de pai. E na condição de filho e pai, nós temos papéis a serem cumpridos. E é claro que existe um formalismo nesse papel. Então, quando eu falo para o meu filho, é diferente do jeito que eu falo para o meu aluno, que é diferente do jeito que eu falo com um amigo, que é diferente do jeito que eu falo com outro professor, meu colega de trabalho, são pessoas Então, ou seja, nós falamos com as pessoas muito mediados pelas relações simbólicas e socioculturais que a gente tem. Então, quem é a pessoa que me ouve? Quais são as expectativas sociais que ela tem de mim? Então, eu procuro atender essas expectativas sociais e criar esses modelos. Então, se nós formalizarmos demais essa relação, né, entre pai e filho, nós vamos nos distanciar muito deles. Né? Nós vamos distanciar muito deles. Então, o templo das relações tem um papel importante de ser considerado, que é essa coisa dessa proximidade. E ela precisa ser leve, ela precisa ser interessante, a gente tem que se aproximar do filho. Então, o diálogo precisa ser assim. Então, diferente daquelas pessoas, quando você dialogou com seu filho, eu dialoguei, mas como é que foi esse diálogo? Eu perguntei isso, eu perguntei aquilo, eu perguntei como é que foi o dia, eu perguntei como é que foi a aula, eu perguntei se ele está aprendendo, se ele não está aprendendo, se ele está indo bem na aula. Aí não é diálogo, aí é o que é? É uma forçação, é algo pesado, é algo de cima para baixo, não é algo natural, com pergunta, resposta, réplica, tréplicas, pontos de vistas, né? Não, é um interrogatório, onde alguém pergunta e o outro responde. Né? E eu preciso responder, e às vezes pensando que resposta ele quer ouvir de mim. Né? Mas se a conversa for normal, natural, a criança vai se expondo, vai colocando, vai dizendo, vai se sentindo à vontade. Isso não significa romper a relação pai-filho, porque a natureza do diálogo já respeita isso. Então, é claro que eu não vou dialogar com meu filho sobre problemas
conjugais, sobre problemas de relacionamento. Eu não vou colocar no meu filho problemas de ordem pessoal, né, das minhas questões, das minhas frustrações, das minhas dificuldades, pedindo conselho a ele, situação que ele, mesmo com qualquer idade, não tem maturidade para me aconselhar, e eu vou colocar um peso nas costas dele que ele não consegue carregar, porque por mais que ele seja brilhante, ele não tem condições de me apresentar a solução. Então, mas o diálogo pode nos aproximar. Né? Ele pode ser um tema leve, tranquilo, um tema que é possível que a gente converse, e aí a brincadeira, né? Um jogo, uma participação, um filme que a gente possa estar assistindo junto, ele possa criar, desencadear um livro que a gente esteja lendo juntos. Né? Ler é extremamente importante, desencadear esse hábito importante, né? Porque não há como aprender se não estudar. E estudar é ler. É ler com atenção de interpretar. Né? É ler duvidando, é ler criticando, é ler formando opinião, é ler entendendo e debatendo com o autor. Né? Então, no início, quer dizer, quando você é um leitor hábil, quando você é um leitor, digamos, maduro, você faz isso com naturalidade. Você debate com o leitor, você discorda dele, você concorda com ele mentalmente enquanto lê. Há alguns até, às vezes eu costumo fazer isso, eu costumo anotar discordâncias, costumo anotar concordâncias, eu costumo falar, puxa, ele concorda, esse autor concorda com outro autor que eu já li, ou essa opinião é discordante de tal autor, depois eu vou pegar os dois livros para poder ver as opiniões e fazer uma comparação. Puxa, eu não tinha pensado nisso, mas eu já li alguém falando sobre isso e parece que a opinião é diferente, e vamos fazer uma comparação das duas. Então, é um processo natural. Mas a criança que está começando a aprender a ler, né, que está começando a desenvolver esse processo de leitura, ela sabe decodificar palavras, mas ela não sabe fazer essa coisa de discutir com o autor, de concordar com o autor, de duvidar do autor, de ter criticidade, de comparar, de opinar, de fazer uma reflexão. Nossa, do que ele está falando aqui? Mas eu penso diferente. O que é igual? O que é diferente? Então, são oportunidades que a gente tem para sentar, para conversar com o filho, para ajudar a organizar o pensamento, e o diálogo vai sendo algo extremamente importante e leve, onde não se estabelece de cima para baixo, mas ele busca, né, fazer com que as pessoas se coloquem um no lugar do outro. Né? Não significa que você permite que o outro fique no seu lugar. Não significa que você fique em outro lugar. Permite que você se aproxime dele para entender o lugar dele, mas não perde a sua posição de pai. Onde o seu filho entende a sua posição, mas ele não fica na posição de pai, ele continua na posição de filho. O diálogo, ele é assim. Ele entende que você não é perfeito, ele entende que nem sempre você tem razão. Você não parte do pressuposto que você tem razão, né? Porque quando você vai dialogar, dia 2, né? Podia ser 3, 4, 5, mas logos o conhecimento. Você vai em busca do conhecimento, vocês dois. Mas quando você acha que tem o conhecimento, então você não está dialogando. Você está impondo, você está guerreando, você está debatendo. E o que a gente percebe é que o tempo da convivência com o filho é o diálogo. Então, nem sempre a gente sabe dialogar, e nem sempre as famílias dialogam, mesmo que tenham blá blá blá, mesmo que tenham falas. São falas guerreiras, são falas de debate, são falas de confrontação, são falas que não têm harmonia de compreensão e entendimento, porque um não se coloca na posição do outro. Mas são falas, então a casa fala o tempo todo, gera a impressão de que dialogamos sempre, mas na verdade não há de fato diálogo, né? E o diálogo é a fala, é o estilo de fala mais importante para o processo da educação. É onde você se permite se encontrar com o outro. E não significa que você deixa o seu papel. Quando um professor dialoga com o aluno, ele não perde o papel de professor e o aluno não sai da condição de aluno. Contudo, existe uma aproximação dos dois
quando você se permite ouvir o outro, onde você permite não fazer uma ideia do que ele fala, porque a maioria dos alunos falam assim, então eu já sei o que ele está falando. Aliás, ele não precisa nem falar, porque eu já sei o que ele vai perguntar, porque os alunos perguntam isso. Sim, mas pode ser que não seja essa. Pode ser que seja outra pergunta, porque esse aluno ele é diferente de todos os outros alunos, porque é um ser humano, e o ser humano, gente, pasmem, eles nos surpreendem, independente da idade, eles nos surpreendem. Então, o diálogo é isso. O diálogo, ele é esse contato. Então, no templo da convivência, esse elemento é importante. E dentro dessa discussão sobre tempo de convivência, nós podemos falar do espaço, do quarto da criança, né, das coisas da criança, né, ou do adolescente, como ele se veste, né, o seu corpo, muito fala sobre ele. Então, o corpo fala. Então, muitas das vezes, a mãe, né, às vezes a mãe é muito mais perceptiva com relação a isso, o pai às vezes passa desapercebido. Mas, às vezes, a maneira com que está se vestindo, a maneira com que está deixando o próprio quarto, como se organiza, como não se organiza, como não liga para as coisas, né? Como não se importa com alguns cuidados. Veja, a palavra, a gente fala muito de decoro parlamentar, por exemplo, né? O que é o decoro parlamentar? O parlamentar, os nossos representantes, né? Lá o deputado, o senador, enfim, ele tem o direito, né, de falar tudo, porque se ele não falar, ele que faz as leis, né? Ele que faz as leis. Então, se ele não fala de algumas coisas e se ele não opina sobre algumas coisas, como é que ele pode mudar as leis, né? Então ele tem o direito de falar de coisas, inclusive, que são contra a lei. Por quê? Porque, por exemplo, né, teve uma época que não existia o divórcio, então o divórcio era contra a lei, né? Então, se um deputado não pudesse falar do divórcio, quer dizer, ao falar do divórcio, alguém poderia dizer, ele não pode estar falando isso aí porque ele está contra a lei. Ele está incentivando, por exemplo. Então, ele tem o direito de poder se expressar sem ser punido. Entretanto, ele precisa ter decoro. Né? O que é decoro? Ele tem que ter. O que é decoro? O decoro é o cuidado, né? É você ter uma espécie de um polimento. Você. A casa pode não ser rica, mas ela está bem arrumada, ela está bem limpa, ela está bem organizada, ela está bem estruturada, ela está, né, um lugar que te faz bem, um lugar que está. Né? A casa pode ser rica, mas ela está desorganizada, ela está suja. Isso. Então ela não tem decoro. Né? Então, o decoro é essa decoração. A palavra decoro vem de. A palavra decoro, de decoração, cuja origem primeira, lá no latim, é decor, cor, coração. O seu coração envolve seus sentimentos. Né? Então você tem que ter sentimentos nas suas ações e nas suas atitudes. Então os seus sentimentos, eles se passam, eles se transmutam nas suas ações e nas suas atitudes. Então observem os seus filhos, né? Observem como eles estão se vestindo, observem a fisionomia, observem como é que fica o ambiente em que eles estão, se só querem ficar no escuro, se que tipo de música ouvem, né? Vai lá, não é criticá-los por conta disso, não é ir lá ficar policiando, mas é ficar atento, né, com essas mudanças nessas questões que podem revelar determinados envolvimentos, determinados estágios emocionais mais sombrios, se a sombra está se mostrando no corpo, na aparência, na maneira, no lugar onde ele fica, no espaço que ele habita, é isso? Então, procure perceber isso, né? Procure também perceber isso em você, né? Para que você também, nas pessoas que convivem no lar, para que você possa ensinar as pessoas da mesma forma que o meu estado interior se estabelece
nas minhas ações e no meu dia a dia. Então, a minha organização, a minha aparência, o meu semblante, ele fica diferente em relação ao meu estado emocional. As coisas também influenciam o meu estado emocional, né? Então, ou seja, o estado emocional é refletido na decoração, o decoro também interfere em mim. Então, quando eu estou falando de decoro, de decoração, eu não estou falando de enfeite, de beleza, de não sei o quê. Eu estou falando de cuidado, eu estou falando de. Eu não estou falando de riqueza, mas eu estou falando de organização, de limpeza, de higiene, de alegria no semblante, né? E quando a gente percebe que essas coisas não existem, se o diálogo é todo dia, então nesse momento o diálogo se mostra muito mais importante. Às vezes o sorriso no rosto para tirar uma selfie, mas a tristeza nos olhos, né? Então, ficar atento para essas questões no templo da nossa convivência com os nossos filhos. Tá certo, gente? Então, basicamente é isso. Eu gostaria de encerrar, então, o nosso tema. Espero que, de alguma forma, essa nossa conversa, essa nossa fala, ela possa ter sido útil para todos, né? Que eu possa ter conseguido passar aqui as informações que o livro nos traz, e pedir a vocês, então, para a gente fazer uma prece para encerrar o nosso estudo, elevando o nosso pensamento a Jesus, nosso Divino Mestre, e assim, Mestre, em teu nome, em nome dos benfeitores espirituais, pedimos permissão para encerrando o nosso trabalho, rogando que a nossa semana possa ser coroada de êxitos, possa ser de inspiração, de intuição, para que no nosso dia a dia possamos nos esforçar para galgar alguns degraus na nossa escalada evolutiva. Em teu nome, Mestre, em nome dos benfeitores espirituais que dirigem e coordenam os trabalhos da Casa Espírita, pedimos permissão para encerrar mais um estudo, que assim seja, graças a Deus. Bom domingo a todos. Obrigado.